Cansados de estudar sozinho em casa, parece que os exames de admissão são bem difíceis. Venha aos nossos centros de admissão para poderes se preparar melhor. Ou seja, nós temos preparadores especializados em certas áreas, licenciados nas melhores universidades. Ou seja, são preparadores que já tiveram exame de admissão nas suas vidas e superaram o exame de admissão. Por que não sejas tu o próximo a superar esta barreira? Venha conosco nos seus centros. Temos o centro de admissão na Liberdade, na Casa Branca, na Motelegar, nas Praças dos Combatentes e no Zimpeto. Então, venha conosco, venha embarcar nessa nossa nova aventura e, por que não? A pergunta é, por que não tentar? Olá, chamo-me Diogo Pacudo e hoje vamos resolver o exame de admissão da Universidade Eduardo Mondlane, Biologia 2. Hoje vamos resolver o exame de 2021, ok? Lembrando que as aulas são ministradas nos nossos centros, ok? Aqui estamos a apresentar um pouco daquilo que nós precisamos, ok? Então, nós vamos resolver o exame da admissão de Biologia, ok? De 2020 e 2021. Número 1. É incorreto afirmar que os vírus, como por exemplo o SARS-CoV, são corrigidos por célula. Logo de início apanhamos a alternativa incorreta porque lembrem que os vírus eles não têm célula, ou seja, eles são acelulares, ok? Eles não possuem células. Então, logo a primeira parte, esta parte aqui, já está errada. Então, a resposta correta aqui é a linha A. Agora, vou explicar por que a linha A é correta, logo de início. B. Todos os animais de plantas são constituídos por células. Isso é verdade. Segundo a teoria celular, todos os animais de plantas são constituídos por células. Agora, no interior das células ocorrem atividades essenciais que caracterizam a vida. Por que isso caracteriza a vida? Por quê? Lembrar, colegas, que, por exemplo, o albinismo, por exemplo, uma doença por falta de um gene, ok? Ou a eliminação de um gene ou a quebra de um gene. Ou seja, lá dentro, ok, da célula, tem um material genético que está dentro do núcleo. Agora, se aquele núcleo é quebrado, o que acontece? A falta de uma proteína, se aquele DNA, ok, aquele gene que codifica o albinismo ou a pele normal, se aquele gene é eliminado ou sofre uma modificação, perde-se a proteína que vai dar a cor ao ser humano. Daí que a vida muda, não é? Então, dentro da célula ocorrem atividades muito essenciais. Então, C também está correto. D. Pela divisão das células pré-existentes, se foram novas células. Lembrar de novo, leiam muito bem a teoria celular. Para quem não quer estudar no centro, leiam muito bem a teoria celular, porque essa questão também se deve interpretar através da teoria celular. Ou seja, pela divisão das células pré-existentes, se foram novas células, ou seja, toda a célula provém de uma célula pré-existente, ok? Então, D também está corretíssimo. Como não possuem células, peguem bem, às vezes você pode não ter o conhecimento, colegas, mas se por acaso você sabe interpretar os exercícios, vai pegar muito bem. Olhem aqui, aí diz assim, como não possuem células, os vírus, por exemplo, SARS-CoV-2, percebam bem, esta questão responde à linha A. Ou seja, os vírus, como por exemplo SARS-CoV-2, são constituídos por células. Aqui diz aqui, como não possuem células, para perceber, já respondeu que a linha A, é incorreta. Devem ler muito bem. Ou seja, o detalhe, colegas, o detalhe vai vos levar longe. Então, a linha E também está correta. Ou seja, como eles não têm células, eles dependem das células dos outros, ok? Dependem das células dos outros seres vivos para realizarem suas atividades vitais. Daí que os vírus eles devem entrar no nosso corpo. São parasitas intracelulares, ok? Então, o número 1, já sabemos que é a linha A. 2. Não fazem parte das células do corpo humano. Lembrando, quando dizem não fazem parte das células do corpo humano, nós estamos a falar do que? Dos tecidos.
celulares. Não, um conjunto de células forma que é um tecido. Então, eu digo, células sanguíneas, sabemos que é o tecido sanguíneo. Células ósseas, tecido ósseo, tá certo? Células epiteliais, né? Tecido epitelial, né? Células musculares esqueléticas também, tecido muscular, tecido esquelético também, tá certo. Agora, as células guarda, elas não fazem parte do corpo humano, elas fazem parte dos vegetais, ou seja, é uma célula que encontramos onde? Nos cloroplastos. Daí que a alternativa é esta incorreta. Lembrar que os cloroplastos, ok, são eles que realizam fotossíntese e estão presentes onde? Nos vegetais. Daí que nós, no nosso corpo, não temos essas células, ok? Não temos cloroplastos. Número 3. Indique o que está incorreto em relação às funções dos organelos celulares nos animais. 3A. O núcleo armazena o material genético, DNA, do organismo. Ou seja, isso é verdade. No núcleo, nós temos lá o DNA do organismo. No cloroplasto, nós temos o DNA do cloroplasto. Na mitocôndria, nós temos o DNA do cloroplasto. Mas no núcleo da célula, temos o DNA do organismo. Ok? Não se compliquem, por favor. Bem, os ribossomas participam na síntese de proteínas. Isso é verdade. Ok? Os ribossomas são os que participam na síntese de proteínas. Agora, há quem pode não entender o que é síntese. Na verdade, síntese nada mais que produção. Ou seja, produção de proteínas. Você ouviu o teu professor que o ribossoma produz a proteína. Na verdade, síntese e produção são sinônimos em biologia. O ergastosplasma, ou retículo endoplasmático rugoso, RER, é responsável pela produção de energia na forma de ATP. Senhoras e senhores, se a informação está incorreta. Lembrar que o retículo endoplasmático rugoso, como os ribossomas, eles são atribuídos à mesma função. Qual é essa função? É de síntese de proteínas. Agora, a pergunta que se faz é: se eu lhe digo que o retículo endoplasmático rugoso não produz ATP, quem é que produz? A pessoa, o indivíduo que produz ATP, ok? É a mitocôndria, senhores. Mitocôndrias. Quem faz a síntese da ATP é a mitocôndria. Lisossomas, que é o mesmo organelo, para a digestão intracelular, ou seja, da eliminação de corpos estranhos na célula através da digestão dentro da célula. Então, D está correto. Centríolos também está correto. Lembrando que vocês verem a imagem da metafase, ok? Vão ver o que é o fuso acromático formado. E lá nos cantos do fuso acromático temos o que? Os centríolos. Esses centríolos é que formam o fuso acromático, ok? Lembrando na metafase, os cromossomos na metafase temos, sabem, um outro jeito de falar que eu falo em aulas é que o fuso acromático não são aqueles fios que vocês veem na divisão celular que aparecem a ligar os cromossomos. Aquilo chamamos de fuso acromático. Aquelas coisas que estão lá no fundo lá da célula chamamos de que? De centríolos. Então, número 3 já está. Número 4. As células que possuem um envoltório externo. Envoltório, o que é envoltório? É como se fosse algo a envolver a célula, ok? Algo que envolve a célula, só que mais para fora, externo mais para fora, é espesso. Relativamente rígido, conhecido também como parede celulósica ou parede ou membrana esquelética celulósica. São, primeiramente, existem dois tipos de células eucariontes. Temos células eucariontes animais e células eucariontes vegetais. Nós temos que as células eucariontes animais elas não possuem parede celular. E as células eucariontes vegetais elas possuem parede celular. Pode não saber que é de celulose ou não, mas tem que saber de algo. As paredes celulares, celulose e paredes celulares, as células vegetais elas possuem uma parede celular e as células animais não possuem uma parede celular. Ali 4A. As células nervosas, logo de cara,
Célula nervosa é o que? É uma célula animal, ok? Então, não possui parede celular, então cortamos a linha A. Isto não pode ser, isto não pode ser. B, células animais. Claramente também que não vamos ter parede celular. E aí aparece a linha C, as células vegetais. Mas as células vegetais sim, elas têm parede celular e, consequentemente, também tem uma parede celular celulose, ou seja, de celulose. Células sanguíneas também são células animais, então não tem parede celular. As linfáticas também são células animais, então não possuem parede celular. Ok? Então a linha correta no 4 é a linha C. 5. As estruturas celulares originadas pela fusão dos lisossomos com os fagossomos são designadas por 5. Vacúolos digestivos. Corretíssimo, senhores. Lembrando, o que é lisossomas? Como é que o lisossomas faz a digestão da célula? O que ela faz? Ela lança as enzimas digestivas ao corpo estranho. Chamamos de fagossomo, né? Porque ela envolveu o corpo, envolve a membrana celular, ok? E, consequentemente, aquele corpo envolvido pela membrana celular, quando entra na célula, o que acontece com ela? O lisossomo vai transferir suas enzimas para o fagossomo, formando o que? O vacúolo digestivo, senhores. Formando o vacúolo digestivo. Então, número 5 é A, ok? Lisossomos não é, desmossomos também não é. Tá bom, vamos para o número 6, ok? Nas células, a água se movendo livremente através da membrana, sempre no sentido do local. Vamos, lembrando, quando falas de água se movimenta livremente através da membrana, fala do quê? Estamos falando de solvente. Lembrando, numa mistura temos o que? Soluto e solvente. Se vocês estivessem no nosso centro, irão aprender muito melhor isso. Dizer o quê? Que o solvente é a água e o transporte que movimenta solvente é osmose. A difusão movimenta solutos, ok? Então, a água é um solvente. O que é solvente? É aquele que dissolve soluto, ou seja, quando nós colocamos água, ao fazermos nosso chá, né? Colocamos o açúcar lá, colocamos a água quente, né? Criamos uma mistura onde o açúcar é o soluto e a água é o solvente. Eu acho que está tudo fixe até aí, né? Agora, a água se movimenta livremente através da membrana, sempre no sentido do local de menor concentração para maior concentração de soluto. Este mecanismo é dado por, lembrando, se se movimenta água, ok? Se movimenta-se água, é o que? É osmose, ok? É osmose. Agora, esta força aqui, essa pressão que faz com que a água possa passar, chamamos de pressão osmótica. Então, o número 6 é a linha E. Vamos lá, tipo, recapitular tudo. Número 1 é A. 1A. 2 é E. Ok? 3 e 3 C, 4 C, 5 A, 6 E. Então, terminamos por aqui o nosso vídeo. Não se esqueçam de ler a descrição. Obrigado por assistir até o fim. Coloque seu like e se inscreva no meu canal.